Boa tarde, primeiro vespertino. Tudo bem, galera? Saudade aí, rapaziada. Gente, vamos dar sequência aos nossos estudos. Estou na aula 3 e 4 ainda. A primeira parte foi aquela parte que a gente trabalhou com o desenvolvimento dos produtos. Percebemos que tinha alguns produtos que eram mutáveis, todos eles partindo da distributiva, né? O famoso A vezes B, AB, A vezes C, AC, distributiva, chuveirinho. E surgiram outros produtos notáveis, como a diferença, a produto da soma pela diferença. Aqui, o produto da soma pela diferença dava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E tínhamos mais um caso que era o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. E ficava o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Então, se aqui fosse mais, aqui era mais. Se aqui é menos, é menos. Então, produtos notáveis que sempre vai estar acontecendo a mesma coisa. Então, se aparecer o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, quadrado da soma, quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Aí vai depender, se for o quadrado da soma, aqui é mais. Se for o quadrado da diferença, aqui é menos. Foi isso que a gente tinha comentado aí na última aula. Agora, o que nós vamos fazer? Então, tudo isso, para você entender, é desenvolvimento de produto. O que nós vamos fazer hoje agora é a fatoração. E a fatoração, gente, é exatamente o contrário do desenvolvimento. Então, vamos começar com o primeiro caso que é o fator comum em evidência. Então, se você olhar aqui, ó, é a propriedade distributiva, ó, A vezes B, AB e A vezes C, AC. Só que agora isso aqui é desenvolva o produto. Agora nós vamos fazer o contrário. Porque o que significa fatoração? Fator, quando você escreve que 2 vezes 3 é igual a 6, isso é um produto. O 2 e o 3 são os fatores da multiplicação. Inclusive você costuma falar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então fatoração, fator de multiplicação, então ação, o ato de transformar uma expressão que está na forma de soma, na forma de subtração, em produto. Aí você já vai perguntar, mas por que eu tenho que transformar uma expressão que está em forma de soma, subtração em produto? Você vai transformar porque mais para frente nós vamos aprender a simplificar expressões, resolver equações, e você vai perceber que quando estiver na forma de produto, vai viabilizar muito mais o cálculo, vai deixar a parte das contas muito mais tranquilas. Então, fatoração é uma ferramenta muito poderosa, isso aí aparece muito nas provas de vestibulares, mas para o curso de álgebra, para dentro da geometria, dentro da física, você vai estar utilizando muito a fatoração e os casos de fatoração. Então, o primeiro caso, fator comum em evidência. Então, vamos pensar, se eu olhar aqui AB e AC, o que tem em comum? Em comum nós temos o A. Então nós podemos colocar esse A em evidência. Colocar em evidência é colocar o A em destaque. Então A vezes. Quem vezes A dá AB? É o B. E quem vezes A dá AC? C. Conferindo A vezes B, AB, A vezes C, AC. De novo, o A é um fator comum. Então estou colocando em evidência. Coloca ele vezes e já abre o parênteses. Quem vezes o A dá AB? B. E quem vezes o A dá AC é o C. E como que eu sei que está certo? Pode ver que você transformou em produto, ou seja, você fatorou A vezes B, AB, A vezes C, AC. Você aplica a distributiva. Então, o fator comum em evidência é exatamente o contrário do distributivo. E uma coisa serve para conferir a outra. Então, vamos pensar assim, o cara está falando aqui, ó, fatore. Fatore as expressões, transforme em produto as expressões. Então, eu estou mostrando para vocês agora o primeiro caso. Então, o primeiro caso, fator comum em evidência. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. 2x, 4y e 6z. O que tem em comum? Ó, olha comigo. Aqui está o número 2. Você concorda que o 4 é 2 vezes 2? Ou seja, dentro do 4 apareceu um número que é o 2. Agora, olha o 6. O 6 não é 2 vezes 3? Então, se você analisar bem, em todas essas expressões ela aparece o número 2, porque 4 é 2 vezes 2 e 6 é 2 vezes 3. Então, quem que é o fator comum? O fator comum é o 2, porque tanto 2 como 4 como 6, eles fazem parte da tabuada do 2, eles são múltiplos de 2.
Então, o fator comum em evidência é o 2. Beleza. Agora, quem vezes 2 dá 2x? X. Quem vezes 2 dá 4y? 2y. E quem vezes 2 dá 6z? Mais 3z. Aí confere. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2y, 4y. E 2 vezes 3z, 6z. Repara que era uma soma de 3 termos, 3 monômios, e transformou isso aí num produto. Ficou 2 vezes o cara. Então, caso a gente usou fator comum em evidência. Então, vamos olhar a expressão de baixo agora. 8x menos 16y mais 32. Repara que não tem nenhuma letra em comum. Por enquanto, eu estou só no caso de mexer com os números. Depois a gente vai perceber o que acontece com as letras. Beleza. 8, 16 e 32 são múltiplos de 2. Sim, está na tabuada do 2. 8, 16 e 32 também está na tabuada do 4. Mas 8, 16 e 32 também está na tabuada do 8. E agora, quem é o fator comum? 2, 4 e 8. Quando dá esse impasse, você vai pegar sempre o maior fator. Por exemplo, 8, 16 e 32 pertencem às 3 tabuadas. Mas desses 3, o maior múltiplo é o 8. A maior tabuada aí é o 8. Então, vamos colocar o 8 em evidência. Então, de novo, já é a primeira dica. Se eles fazem parte de várias tabuadas, se eles são múltiplos de vários números, pega sempre o maior. Agora, quem vezes 8 dá 8x? X. Quem vezes 8 dá menos 16y? Menos 2y. E quem vezes 8 dá mais 32? Mais 4. Galera, ficou meio apertadinho aqui, ó. Ridículo. Mas confere agora. 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 2y, menos 16y. E 8 vezes 4, 32. Transformamos em um produto. E o caso que a gente utilizou, fator comum em evidência. Agora dá uma olhada nessa expressão. Aqui, nesses dois exemplos, só tinha números em comum, não tinha letras em comum. Agora aqui, se a gente olhar, tem o 2 e o 4, ambos são múltiplos de 2, eu já sei que o 2 é um fator comum. Agora, x² e x. Se eu olhar o x², ele é x vezes x. Ou seja, dentro do x² existe um x. Então, quem é o fator comum? O x. O x que é igual. Então, 2x é o fator comum. Repara que comparando com os exemplos anteriores, aqui só números em comum. Agora letras em comum. Quem vezes 2x dá 2x²? X. Quem vezes 2x dá mais 4x? Mais 2. Repara que transformou em um produto, você fatorou a expressão e para ter certeza que está certo. 2x vezes x, 2x². 2x vezes 2, 4x. Fator comum em evidência. Agora dá uma olhada aqui. Aqui não tem nenhum número em comum. Aliás, tem sim, número 1 e número 1. Só que 1 é múltiplo de 1. Se eu colocar o 1 em evidência e abrir o parênteses, qualquer coisa vezes 1 não dá o próprio número. Então não precisa nem pôr esse 1. Agora, x³ e x. Quem é o fator comum? Dentro do x² tem x, porque ele é x vezes x. Dentro do x³ também tem x, porque é x vezes x vezes x. Fator comum, x. Quem vezes x dá x³? X². Quem vezes x dá mais x²? Mais x. E quem vezes x dá mais x? Mais 1. Transformamos em produto, está fatorado, fator comum em evidência. Agora, quem vezes x dá x²? X³. X vezes x, x². E x vezes 1, x. Tá, conferiu, a distributiva conferiu, que eu falei errado, que é o x vezes x² dá x³, está conferido perfeito. Agora, ó, 9x² mais 27x². 9 e 27 está na tabuada do 3, são múltiplos de 3, mas também são múltiplos de 9. Lembrando que a dica é pega a maior tabuada, que é o 9. E a dica da letra é o seguinte, você sempre vai pegar a letra que tiver o menor expoente. Então, por exemplo, aqui tem x³, aqui tem x². Que tem menor expoente é o x³. Agora, quem vezes 9x³ dá 9x²? É x. E quem vezes 9x³ dá mais 27x³ mais 3. Conferindo.
9x³ vezes x. Quando você faz x³ vezes x, conserva a base, soma expoente, 3 mais 1, 4, então deu 9x à quarta, e 9 vezes 3, 27x². Então tem momento que é só o número em evidência, tem momento que é só a letra em evidência, e a grande maioria é aquele que vai aparecer número e letra ao mesmo tempo. Então tem que treinar bastante. Então a dica para vocês treinarem isso, ó, refazer as questões que eu estou fazendo agora na aula, para depois a gente partir para os exercícios da tarefa e depois para a tarefa mínima e complementar. Agora, vamos pegar olha que caso mais complicado. AX mais BX mais AY mais BY. Se a gente avaliar, não tem nenhuma letra ou número comum para os 4 termos. Mas tem um truquezinho aqui, ó. Aqui temos o x, que é o fator comum. Então vamos colocar x em evidência? Quem vezes x da AX é A e quem vezes x da BX é B. Se a gente olhar aqui, temos um y em comum. Então vamos colocar esse y em evidência? Então, ó, vamos fazer uma troquinha de cor para guardar. Aqui o x era fator comum, aqui o y é um fator comum. Coloquei o x em evidência aqui e agora estou colocando mais o y em evidência. Agora, quem vezes y dá y? A. E quem vezes y dá by? B. Aí o cara fala, tá fatorado? Não. Olha o mais aqui, que está separando um membro do outro é uma adição, sinal de mais. Então, galera, aqui não terminou ainda. E o que aparece em comum? Olha para o parênteses que está em azul. Tem um A mais B aqui e um A mais B aqui. Ou seja, surgiu um novo fator comum. E nós vamos ter que pôr esse cara em evidência. Então, quem que é o novo fator comum? É A mais B. Vezes, abre o parênteses. Agora sério. Quem vezes A mais B dá XA mais B? É o X que está faltando aqui, ó. E quem vezes A mais B dá YA mais B? Mais Y. Então, finalizou por quê? Porque nós conseguimos transformar em produto. Você vai falar, nossa, esse caso eu tive que usar 2 vezes o fator comum. Primeiro eu coloquei o X em evidência e o Y em evidência. Depois surgiu um novo fator comum que era o A mais B. Coloquei esse novo A mais B. Exatamente, a gente faz o processo 2 vezes. E, inclusive, a gente até dá um nome diferente para esse caso aqui. O nome dele é agrupamento. Mas vamos pensar que ele é um fator comum. Só que ele é um caso particular que a gente chama de agrupamento, porque a gente faz o agrupamento, o fator comum em evidência 2 vezes, a gente faz um agrupamento, a gente agrupa os pares, beleza? Vamos aplicar mais uma vez isso aqui? Então vamos olhar essa expressão. Repara que não tem um número ou uma letra que é fator comum para os 4 termos da expressão. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Aqui tem 2x³ e 3x². Entre o x³ e o x², a letra com o menor expoente é o x². Então vamos colocar x² em evidência. Aí, quem vezes x² dá 2x³? 2x. Quem vezes x² dá 3x² mais 3. Aqui, entre 4 e 6, o fator comum é o 2. Eles fazem parte da tabuada do 2, são múltiplos de 2. Vou pôr o 2 em evidência. Quem vezes 2 dá 4x? 2x. E quem vezes 2 dá 6? 3. Então, vamos dar uma olhada. Ó, galera, vai ficar meio apertadinho aqui, mas vamos tentar. Não está fatorado por causa desse mais, tá? Então, não conseguimos transformar em produto, mas novamente apareceu um x, 2x mais 3 e um 2x mais 3. O que está dentro do parênteses em azul, de novo é um fator comum. Nós vamos colocar ele em evidência. Agora aqui ficou bem ruim. Agora, ajuda aí. Quem vezes o 2x mais 3 dá x² 2x mais 3? O 2x mais 3 já não está aqui. O que está faltando para completar o produto é exatamente o x². Segue o bonde, é um sinal, mais. Agora, quem vezes o 2x mais 3 dá 2 vezes 2x mais 3? O 2x mais 3 já não está aqui, então o termo que está faltando é exatamente o 2. Beleza? Se a gente aplicar distributiva, tem que voltar aqui. Aplicou a distributiva, tem que voltar aqui. É um jeito da gente perceber se está certo. Então, a letra F, a letra G é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que estar fazendo o fator comum em evidência 2 vezes. E quando os termos vêm no número par de elementos, 4, 6, 8, a gente consegue agrupar. Então, esse caso é um caso do fator comum, porém o apelido dele é chamado de agrupamento.
Beleza, pessoas? Já estamos voltando para os outros casos. Voltando, rapaziada, vamos fazer agora o segundo caso, chamado diferença de quadrados. Eu acho que é o caso dos três que a gente vai discutir hoje, o mais perceptível, o mais fácil de entender. Então, ó, a gente conhecia o desenvolvimento da soma pela diferença dos mesmos números e dava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente sabe que se aparecer um termo ao quadrado menos outro ao quadrado, a quadrado menos b quadrado, vai ficar o produto da soma pela diferença. E a hora que a gente sai da subtração e transforma para esse produto, nós fatoramos a expressão. Vamos no exemplo. X quadrado menos y ao quadrado. Repara que não tem nenhum fator comum em evidência, então não funciona no primeiro caso, mas aqui está rolando uma diferença de quadrados. Então vai ficar x mais y que multiplica x menos y. Dá sempre o produto da soma pela diferença dos mesmos números. Beleza? Aqui está x quadrado menos 4. Nem tem nenhum fator comum, nenhuma letra em comum, nenhum número em comum. E dá para escrever o 4 desse jeito. 2 quadrado. Beleza, virou uma diferença de quadrados. Então fica o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Estava na forma de subtração, virou um produto, foi fatorado. E o caso que a gente está utilizando, diferença de quadrados. X quadrado menos 9, não tem nenhuma letra em comum, não tem nenhum número, não dá para usar o primeiro caso, que é o fator comum em evidência. O 9 dá para escrever 3 quadrados e virou uma diferença de quadrados. Então ficou x mais 3 que multiplica x menos 3. Belezinha? Vamos dar uma olhada nesse cara agora. Não tem nenhum fator comum em evidência, não tem letra, não tem número em evidência. Está parecendo uma diferença de quadrados, só que a gente tem que escrever assim. Para dar 4x quadrado, é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Ó, o 2 ao quadrado dá o 4 e o x quadrado está aqui. Esse 81 é 9 ao quadrado. Então virou uma diferença de quadrados. Então vai ficar o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 2x mais 9, que multiplica 2x menos 9. Estava na forma de subtração, virou produto fatorado. Beleza? Esse cara está bem parecido, não tem fator comum em evidência, não tem letra, não tem número em comum, mas está aparecendo uma diferença de quadrados. Então, o primeiro vai ficar 10x ao quadrado e o 49 é 7 quadrado. Beleza? Aí vai ficar o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Beleza? Não é difícil de aplicar, você só tem que escrever ele na forma de diferença de quadrados e fazer o produto da soma pela diferença. Pô, x à quarta menos y à quarta, você sabe quando está elevado ao quadrado. Então vamos fazer um truquezinho, fica x quadrado ao quadrado menos y ao quadrado. Lembrando que uma potência elevada a outra a gente multiplica. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Repara, ó, que não importa o que está lá dentro, mas virou uma diferença de quadrados. Então é o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo. Ó, repara que até então a gente não viu nada que fatore isso. Na verdade, até essa expressão aqui ela é não fatorável nos reais. Depois a gente entra em detalhes melhores sobre isso daí. Mas se a gente analisar bem, esse cara é exatamente esse. Continua a diferença de quadrados. Então, quando o cara pede para você fatore, você tem que lembrar que é fatore completamente a expressão. É tentar transformar o máximo que você conseguir ela no produto. E isso é uma diferença de quadrados. Então fica x menos y, que multiplica x mais y. Esse carinha virou esse produto e esse aqui estou copiando. Agora não dá para mexer mais nada, não dá para fatorar mais nada. Está fatorado. Então, nesses exemplos, a gente trabalhou a diferença de quadrados. Quando aparecer uma diferença de quadrados, vai ficar sempre o produto da soma pela diferença. Lembrando que, na hora de escrever ou a soma ou a subtração, a ordem não importa porque é produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Porque aqui você pode escrever, aqui no meu caso, eu escrevi x mais 2 e x menos 2. Mas você poderia ter invertido e escrito x menos 2, x mais 2, é produto, não altera o resultado. Tudo bem? Esse foi a diferença de quadrados. Valeu, pessoas. Vamos voltar, pessoas do vespertino, primeiro ano. Vamos falar agora sobre o TQP, trinômio quadrado perfeito. Então é o seguinte, pessoas, a gente já visto que
Esse cara era o quadrado da soma e ficava o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Esse é o desenvolvimento do produto quando apareceu o quadrado da soma e quando aparece o quadrado da diferença, a mesma coisa, o quadrado do primeiro, só que daí é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Até esse momento era desenvolva o produto. Desenvolva o quadrado da soma, ou desenvolva o quadrado da diferença. Agora nós estamos no processo contrário, que é fatório. Então a gente vai ter esse trinômio, porque são 3 termos. E qual é o procedimento? Você faz o caminho contrário, que é o quê? Quem que é o quadrado da A quadrado? É o A. Quem que é o quadrado da B quadrado? É o B. Repara que o sinal do termo que está no meio é exatamente esse cara que está aqui. Então se o termo do meio for mais, aqui vai ser mais. E aí, fala a frase de novo para conferir. O quadrado do primeiro está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o famoso TQP, trinômio quadrado perfeito. É o mesmo procedimento para quando for negativo. Então, quem que é o quadrado da A quadrado? Antes disso, tem 3 termos, então é um trinômio. Aí você parte. Quem que é o quadrado da A quadrado é o A. Quem que é a quadrado da B quadrado é o B. Sinal, se o cara do meio é negativo, aqui é negativo. Se o cara do meio é positivo, o cara aqui é positivo. Esse é o famoso trinômio quadrado perfeito. Então vamos utilizar isso aí para fatorar. Então é o seguinte, quantos termos tem? Tem 3. Não tem nenhum fator comum em evidência, não tem diferença entre 2 quadrados, não tem nem sinal de menos e tem 3 termos. Então tem um trinômio. Aí você vai testar. Quem é o quadrado da x quadrado? É o x. O sinal do termo do meio é mais, então aqui é mais, e quem é o quadrado da 4 é 2. Agora vamos conferir a frase. O quadrado do primeiro está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2x vezes 2 vai dar 4x, quadrado de 2, 4. Realmente esse é um trinômio. Então essas flechinhas elas nos auxiliam a montar o cara. E aí você coloca o resultado aqui na frente, que é exatamente um trinômio quadrado perfeito. Uma vez um molecada perguntou assim, Matheus, parece que você não fatorou, cara. Porque para fatorar não tinha que ficar uma multiplicação, eu não estou enxergando a multiplicação, eu estou enxergando mais. Mas na verdade o produto está aqui no quadrado, o número ao quadrado é ele, vezes ele mesmo. Então fica x mais 2, vezes x mais 2, está fatorado. De novo, tenho 3 termos, não tem nenhum fator comum, uma letra comum ou um número em comum. Então o primeiro caso não funciona, não tem diferença de quadrados aqui, então o segundo caso também não funciona, sobra o trinômio. Então vamos testar, quem é o quadrado da x quadrada é x, sinal do meio é menos, quem é o quadrado da 9 é 3. Vamos dar aquela conferida, porque o termo do meio que complica, dependendo do termo do meio a gente não consegue fazer isso, e a expressão fica não fatorável. Quem é o quadrado da x quadrada é o x, está aqui, menos está aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes 3 dá 6x, o menos já estava lá, quadrado de 3, 9. Vou colocar o resultado na frente, então, trinômio quadrado perfeito. Novamente, 3 termos, não tem fator comum, letra em comum, número em comum, não tem diferença de quadrados, como tem 3 termos, vamos testar o trinômio quadrado perfeito. Quem é o quadrado da 4x quadrada é 2x, sinal do meio aqui é mais, quem é o quadrado da 9 é 3, vamos verificar a frase. Quadrado do primeiro, o quadrado de 2x, 4x quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x. Quadrado de 3, 9. Então, por enquanto, funcionou perfeitamente. Bota o resultado na frente, 2x mais 3 ao quadrado. Novamente, trinômio quadrado perfeito. E aonde está o produto? Está aqui. O número ao quadrado é fazer ele vezes ele mesmo. Mais um caso aí, mais um exemplo para a gente finalizar esse trinômio quadrado perfeito e partir para as questões da aula. Não tem termos em comum, então o primeiro caso, que é o fator comum em evidência, já foi para o saco. Não tem diferença de 2 números ao quadrado, então está sobrando para a gente o terceiro caso. Quem é o quadrado da 9x quadrado é 3x, sinal do meio é menos, quem é o quadrado da 1 é 1. Aí, fala a frase, o quadrado do primeiro, quadrado de 3x, 9x quadrado. O menos está lá já. 2 vezes 3x vezes 1, 6x. Quadrado de 1 funcionou perfeitamente. Mais um caso de trinômio quadrado perfeito. Galera, não é difícil, é questão de treinar.
Então, já passei os 3 casos para vocês. Então, nesse meio tempo agora, refaz as questões que eu coloquei aqui de exemplo para você treinar. Aí, já vou partir para as questões da aula. Então, primeiro caso, fator comum em evidência. Segundo caso, diferença de quadrados. Terceiro caso, trinômio quadrado perfeito. Mais para frente, ainda nessa aula de hoje, a gente vai tentar misturar os 3 casos. É onde a coisa complica um pouco. Beleza? Então, vamos treinar o básico. Já voltamos. Galera, vamos fazer as questões 3 e 4 da aula. As questões 1 e 2 já foram feitas na aula anterior. Então está escrito lá, dê a forma fatorada. Então, ou a gente vai pôr evidência, ou vamos fazer um agrupamento, ou uma diferença de quadrados, ou um trinômio quadrado perfeito. Então dá uma olhada aqui. Não tem letra nem número comum a todas as expressões. Porém aqui tem esse A que é um fator comum. E aqui tem o 3 que é o fator comum. Então, vou tacar o A em evidência. Aí quem vezes A dá AX, X. Quem vezes A dá mais AY, mais Y. Dando aquela conferidinha, A vezes X, AX, A vezes Y, AY. Agora aqui vamos colocar um mais 3 como fator comum. Então de novo, galera, vamos deixar mais visualzinho aqui, ó. Aqui o A é o fator comum, aqui o 3 é o fator comum, o A já foi colocado em evidência e o 3 também já está em evidência. Aí quem vezes 3 dá 3x, x. Quem vezes 3 dá 3y, y. Aí tá fatorado? Não. Ó mais aqui, cara. E era para estar um produto. Só que a hora que você fez isso, esse é o agrupamento. O x mais y é um novo fator comum. Então você vai colocar o x mais y em evidência. E quem vezes x mais y dá esse cara aqui é o A que está faltando. E quem vezes x mais y dá esse cara é o 3 que está faltando. Dá aquela conferidinha, ó. Esse cara vezes o A está aqui. Esse cara vezes o 3 está aqui, está fatorado, caso que a gente utilizou aí, agrupamento, beleza? Então vamos olhar, esse cara está bem parecido com aquele ali, então já vamos direto para o agrupamento. Aqui o fator comum é o A, aqui o fator comum é o menos 3, então a gente vai ter que colocar o fator comum aí 2 vezes. Então o A é o novo fator comum, quem vezes A dá AX é X e quem vezes A dá AY é Y. Então, conferindo, A vezes X, AX, A vezes Y, AY. Agora vamos colocar o menos 3 em evidência. Aí, quem vezes menos 3 dá menos 3x? X. E quem vezes menos 3 dá menos 3y? Y. Aí, velho, não está fatorado porque tem esse menos ainda no meio. Porém, apareceu um novo x mais y, um cara novo em comum que a gente vai botar em evidência. Então, vezes... Aí quem vezes esse cara dá todo esse elemento, o cara que está faltando para completar o produto é o A. Beleza? Conferindo, esse vezes esse está aqui. Agora, quem vezes esse dá esse termo aqui, ó. O x mais y já está aqui, o cara que está faltando é o menos 3. Dando aquela conferida, esse vezes esse está aqui, esse vezes o menos 3 está aqui, está fatorado. Caso que a gente utilizou, agrupamento. Beleza? Esse exercício está focando o agrupamento. Então repara já o exercício no letra C. De novo, agrupamento tem 4 termos, é um número par de elementos, não tem letras e números em comum dos 4 termos, não tem diferença de quadrados, não tem trinômio quadrado perfeito. Então o fator comum aqui é o A e fator comum aqui eu vou colocar o 3. Beleza? Vamos ver o que acontece. Então colocando o A em evidência, quem vezes A dá X é o X. E quem vezes A dá menos AY, menos Y. Confere? A vezes X, AX, A vezes menos Y, menos AY. Agora, vou colocar ali o 3 ou o menos 3. Então, ó, eu já vou direto na questão certa, eu vou colocar o menos 3. Quem vezes menos 3 dá menos 3x é o X. E quem vezes menos 3 dá mais 3y é menos Y. Se eu tivesse colocado mais 3 aqui, os sinais do x e do y estariam contrário desse cara. E aí eu não conseguiria colocar o x menos y novamente em evidência. Então, seguindo agora de novo, coloco o x menos y em evidência. E o que está sobrando ali? A menos 3. Dá aquela conferida. X menos y vezes a está aqui. E x menos y vezes menos 3 está aqui. Está fatorado. O caso utilizado no exercício 3A, B e C, agrupamento. Beleza? Agora exercício 4. Dê a forma fatorada de. E tem 4 caras aí. Se você olhar bem, ó, nenhum deles é trinômio quadrado perfeito, porque todos eles têm 2 termos.
Não dá para pôr em evidência aqui, nem aqui, esse aqui a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Aqui também não dá para pôr em evidência. Então, quando você for tentar fazer um exercício de fatoração, segue o caminho. Dá para pôr em evidência? Primeiro passo. Dá para fazer uma diferença de quadrados? Segundo passo. Tem um trinômio quadrado perfeito envolvido? Terceiro passo. E dentro do evidência, vê se não dá para agrupar. Então aqui está nítido que é uma diferença de quadrados. Então fica o produto da soma pela diferença. Fica o primeiro mais o segundo que multiplica o primeiro menos o segundo. Está fatorado, esse caso é o diferença de quadrados. X quadrado menos 1. Eu vou escrever o 1. Não tinha necessidade, mas eu vou escrever ele como 1 ao quadrado, porque ao quadrado dá 1. Aí virou diferença de quadrados, é o produto da soma pela diferença. Então é x mais 1 que multiplica x menos 1. Beleza? Está fatorado, fator comum em evidência. Mentira, diferença de quadrados. Falei fator comum em evidência porque eu estou olhando para a letra C. E estou vendo um x ao cubo aqui, um x aqui. Lembrei lá no começo da aula, coloca a letra com o menor expoente. Então x cubo e x é fator comum. Então quem vezes x dá x cubo, x quadrado. E quem vezes x dá menos 9, menos 9x é menos 9. Só que eu escrevi o menos 9 assim, ó, menos 9. E aí por que eu já escrevi assim? Porque esse cara que ficou dentro do parênteses dá para continuar fatorando. É uma diferença de quadrados. Então vai ficar o x que eu já mexi com ele. Aí vai ficar o produto da soma pela diferença. É o primeiro mais o segundo que multiplica o primeiro no segundo, virou um fator, está totalmente fatorado. O problema das questões mais elaboradas é que misturam-se os casos. E aí a gente precisa de bastante treino e habilidade para resolver isso. Então é importante pegar as questões que têm um nível de facilidade mais tranquilo, treinar o básico para a gente partir para essas questões mais complicadas. Inclusive a questão mais complicada, eu vou pedir para vocês realizarem em casa, vocês vão bater cabeça, vão apanhar muito, mas a gente vai fazer isso aí daí, a resolução passo a passo, com bastante calma e mais alguns extras na próxima aula para a gente poder avançar bem. Então vamos lá, x à quarta menos b à quarta, já fizemos esse cara aqui, ó. Fica x quadrado ao quadrado menos b quadrado ao quadrado. Se você olhar aí, virou uma diferença de quadrados, beleza? Então vai ficar o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Então isso aqui eu já comentei para vocês que não é fatorável nos reais, então não fatorável, mas não comentei ainda com mais profundidade, depois eu vou falar o porquê que não é fatorável nos reais. Então, mas se a gente observar bem, então, estou copiando a primeira expressão, aqui está de novo a diferença de quadrados. Então vai ficar x mais b, que multiplica x menos b. Agora ficou meio ruim aqui, mas ficou os três fatores. Tudo bem? Então a questão número 3 envolveu agrupamento. A questão 4 ficou bem evidente a diferença de quadrados. Só na letra C que a gente teve que tomar um cuidado, porque tivemos que colocar o x em evidência, também utilizamos o fator comum em evidência. Tudo bem, pessoas? Já voltando para o próximo exercício. Galera, vamos fazer o exercício 5 da aula. Vou fazer o 5, 7. Do 7 eu não vou fazer a letra E, que é o mais complicado, então vai ficar. Para você fazer em casa, para você apanhar mesmo, você vai apanhar, que é difícil. O exercício 6, inteirinho, que eu vou fazer na próxima aula. E o exercício 7, a letra E. Aí no horário do grupo da aula lá, vou estar no grupo, vocês vão tirando dúvida comigo no PV, beleza? Então, sendo U e V números reais, então U pertence aos reais e V também pertence aos reais, tais que U menos V é 9,78 e U quadrado menos V quadrado é 97,8, obtenha o valor numérico de U mais V. Eu penso assim, valor numérico é aquela sensação, tem que trocar o U por um número, o V por outro número, somar os dois é o valor numérico de U mais V. Mas preste atenção nos dados, ele fala que U menos V é 9,71 e pede U mais V e dá a diferença dos quadrados. Então o que relaciona essas três coisas? Eu sei que U quadrado menos V quadrado é a diferença de quadrados. Então é o produto da soma pela diferença. É o primeiro mais o segundo que multiplica o primeiro menos o segundo. Aí é o seguinte, o que eu quero? O que eu sei? Eu sei que esse valor é 97,8. Agora, U mais V é o que ele está pedindo e já apareceu de uma vez só, sem eu ter que descobrir quem é U e quem é o V. Agora, o U menos V vale 9,78. Então, esse número está multiplicando, vai passar para lá dividindo e ficou U mais V igual a 97,8 dividido por 9,78.
E 97,8 por 908 dá 10. Então, o U mais V vale 10. Em nenhum momento eu precisei descobrir quem é o U e quem é o V para somar os dois e achar que é o 10. Eu relacionei as três informações. A diferença de quadrados com a soma e com a diferença. E o que relaciona que a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença dos mesmos números. Tudo bem? Questão 2, questão 5, perdão, bacana que já está utilizando já na prática aí a diferença de quadrados. Beleza? Exercício 7 vai trabalhar bem peculiarmente a questão do trinômio quadrado perfeito. Mas vamos olhar para os três caras aqui. Não tem nenhum fator comum em evidência, não tem diferença de quadrados, não dá para agrupar, lembrando que o agrupamento é um número par de elementos. Então, quem que é o quadrado da x quadrado? X. Quem que é o quadrado da 25? 5. E se esse sinalzinho do meio aqui é mais, eu sei que aqui também vai ser mais. Então, que caso que a gente está utilizando? Trinômio quadrado perfeito. Coloca o resultado na frente e sempre que você descobrir que é fatorar pelo trinômio quadrado perfeito, fale a frase no final para conferir. O quadrado do primeiro está aqui, mais está ali, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 10x, quadrado de 5, 25. Está fatorado e o fator está aqui no quadrado. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Mesma coisa aqui, quem que é o quadrado da x quadrado? X. O sinal do meio é menos, vamos trocar de cor para ficar mais perceptível. Então aqui também vai ser menos. E quem é o quadrado da 36 é 6. Aí conferindo a frase, o quadrado do primeiro está aqui, o menos está lá, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 12x, porque 2 vezes x vezes 6 dá 12x, quadrado de 6, 36, trinômio quadrado perfeito. Animal exercício. Agora, segue sempre a dica, vê se não dá para pôr evidência primeiro, e se a gente avaliar aqui, tem x cubo, tem x quadrado, tem x. Então o x é um fator comum. Pega-se a letra com o menor expoente de x cubo, x quadrado e x é o menor expoente. Quem vezes x dá x cubo é x quadrado. Quem vezes x dá menos 12x quadrado é menos 12x. E quem vezes x dá 36x é 36. Está fatorado, mas não está completamente. Se você olhar o parênteses, ele é exatamente a letra B. Então eu vou trocar esse cara pelo trinômio que está aqui já na forma fatorada. X vezes x menos 6 quadrado. Então aqui não vou fazer de novo, isso aqui a gente tirou do item B. Está totalmente fatorado a expressão. Beleza? Então aqui misturou fator comum evidência com trinômio quadrado perfeito. Agora vou fazer mais a letra D, então lembrando que a letra E vai ficar para a próxima aula, exercício 6 também. Tenta fazer já em casa para treinar. Mas de novo, vai deixar o 6 por último, que é a questão mais complicada da aula, beleza? Refaz os da aula. Refaz os exemplos que eu dei de aula, os exercícios de aula e deixa o 6 por último. Então, não tem fator comum evidência, não tem diferença de quadrados, vamos testar o trinômio quadrado perfeito. Que é o quadrado da x à quarta, é x ao quadrado. X ao quadrado, x à quarta. O sinal do meio aqui é um puta de um mais, então vamos tacar esse mais aqui. E que é o quadrado da y à quarta é y quadrado. Então vamos verificar se funciona aquela frase. O quadrado do primeiro, então x ao quadrado, conserva a base e multiplica, x à quarta. O mais está lá, 2 vezes x quadrado vezes y ao quadrado também está aqui, e quadrado de y ao quadrado dá y à quarta. Potência de potência, conserva e multiplica. Então vou colocar o resultado na frente, x quadrado mais y ao quadrado. Então pessoas, reparem a fatoração. É super mecânico, tem que treinar, tem que fazer bastante exercício. Então o caminho eu vou falar de novo. Refaz os meus exemplos caso por caso, beleza? Refaz os exercícios da aula na ordem que eu fiz. Deixa o exercício 6 por último, que é o que você vai treinar, é o mais complicado, está totalmente embaraçado os casos. E a letra E a gente vai fazer na próxima aula. Então no nosso próximo vídeo, correção do exercício 6, correção do exercício 7, letra E, e eu vou trazer mais uns extras das tarefas aí pra gente dar uma clareada. Valeu, primeiro vespertino, é nóis, mano.